Gente, meu Até que fundo tá lembro do que vocês descolando, estão mas lendo. vocês sabem o que conserta tudo, né? Digimon. Durex. Como que um ser tão pequeno conseguiu desestabilizar tipo o mundo inteiro? Hoje eu vou falar sobre vírus e lá mais pro final do vídeo eu vou falar um pouco sobre o coronavírus, que é o assunto do momento. Você provavelmente sabe que um vírus é bem pequeno, mas você já tentou imaginar o quão pequeno ele realmente é? Só para você ter uma ideia, em uma gota de sangue tem mais ou menos 5 milhões de glóbulos vermelhos. Então dá para imaginar que a mesma célula do nosso sangue é bem pequena. Agora, nessa representação que a gente vê o glóbulo vermelho do lado de uma bactéria, a gente vê que a bactéria é muito pequena em relação à nossa célula. Agora, tá vendo esses grãozinhos, tipo uma sujeirinha do lado da bactéria? São os vírus. Então o vírus é realmente muito pequeno. Tem até gente que meio que coloca bactéria e vírus como sendo a mesma coisa, mas não tem nada a ver, tanto que a gente vê que já pelo tamanho eles são completamente diferentes. A pergunta que fica é, se os vírus são tão pequenos, como é que eles funcionam? Porque as células são grandes, porque tem várias organelas, né, que são tipo órgãozinhos de célula, que fazem várias coisas para a célula conseguir sobreviver. Se o vírus é tão pequeno, como que ele consegue funcionar? Então, na verdade, ele não funciona. Pelo menos quando ele está fora da célula. Até vem daí a questão de se o vírus é um ser vivo ou não. Porque quando ele está tipo, em ambiente livre, ele não faz nada, ele não tem ele não tem metabolismo, ele não faz nada. Ele só fica tipo parado sem fazer nada, mesmo. Como se ele nem tivesse vida. Então, é uma questão bem difícil falar se o vírus é um ser vivo ou não. Isso porque quando ele infecta uma célula, aí o comportamento dele muda completamente. Então vamos ver um vídeo sobre como que isso funciona para entender melhor esse processo. Isso é tudo por hoje. Ah, nossa, quanta coisa! Como que você consegue escrever tudo isso? Nossa, quem diria, né, que é tanta coisa assim. Você já pode ir, tá? Nossa, custa o DNA ser mais gentil? DNA? Opa, você deixou cair uma coisa. Hein? Isso daqui, ó. Ah, tá. Você acredita que eu não sei ler isso? Ah, tá escrito que é muito importante. Sério? Nossa, eu quase perco. Nossa, tá bom, obrigado. Oi! Ai, que susto! Já falei pra você não aparecer assim. Desculpa. Ó, essas são as ordens do chefe. Aham. O que é isso? Olha, eu sei que tá escrito que é muito importante. É melhor você começar por isso. Ah. Nossa, isso aqui vai dar trabalho, hein? Pessoal, hoje a gente vai fazer hora extra. E a partir daí, a própria célula infectada começa a produzir outros vírus. E quanto mais células são infectadas, a gente começa a sentir os sintomas mais fortes da doença do que o vírus provoca. Mas a coisa mais importante para falar sobre tudo isso é o momento que o vírus encontra a célula. Da mesma forma que eu coloquei na analogia do vídeo sobre infecção viral, cada célula tem um tipo de fechadura e o vírus tem uma cópia falsa da chave para conseguir entrar nessa célula. Cada tipo de vírus infecta uma célula específica, tanto que a gente tem vírus que infectam só bactérias, vírus de plantas, vírus de animais, e por isso um vírus que infecta a bactéria não infecta a gente. Um vírus que infecta a planta também não infecta a gente. Tanto que quando a gente tem gripe, a gente não passa para os nossos animais, porque o nosso vírus da gripe só consegue infectar as nossas células, que também são células específicas, né, do sistema respiratório. Então isso é uma coisa bem específica, só para aquele tipo de célula que o vírus tem a chave para conseguir entrar. Agora, sobre vírus que afetavam animais e passaram a afetar a gente, isso já é por conta de mutação, que é uma coisa que acontece. E que tal a gente conhecer agora uns vírus que na verdade são bem conhecidos? Tem muitos lugares que quando a gente vai ver que está falando sobre vírus, coloca esse vírus aqui, que é um vírus bem diferente, que até é assustador.
mas ele é um vírus que só afeta bactérias. E ele, na verdade, é bem, diferente em comparação aos outros vírus. Ele é bem, tem umas... Ele parece até uma máquina. E é engraçado que ele até já serviu de inspiração para algumas franquias, como, por exemplo, na animação de Steven Universe, ele é o injetor que tem no desenho, ele foi inspirado nesse vírus. E um vírus que é bem famoso aqui no Brasil é esse daqui, que é transmitido pelo mosquito da dengue. Todo mundo só conhece esse vírus por conta do mosquito da dengue. Só que quem causa a doença é isso daqui. Esse daqui é o vírus. Outro vírus bem famoso é esse, que é o HIV, que causa a AIDS. Que, por sinal, nos tempos atuais, por conta da evolução da medicina, quem faz o tratamento certinho não tem mais AIDS, justamente porque já conheceram esse vírus, já sabem como que ele funciona e como suprimir ele do corpo. A única coisa que ainda não sabem é como fazer para eliminar ele totalmente, de quem está infectado. E agora, esse daqui também é um vírus bem conhecido, que é o influenza, que é o vírus da gripe, que todo ano atormenta a gente na época do inverno. E eu tô mostrando esses vídeos para tirar aquela impressão, porque assim, todo mundo que fala sobre vírus ou fala sobre doença, coloca uma imagem genérica de alguma coisa que lembra um vírus. E eu acho que é mais legal quando a gente, conhece o vírus, sabe que eles são diferentes, que eles não são, a mesma coisa, né? E é por isso que eu tô mostrando essas imagens. Ah, e faltou um, que é um vírus que tá bem conhecido agora, que é o coronavírus. E do contrário do que muita gente pensa, coronavírus é um tipo de vírus. Não é só esse que está sendo, que está ganhando destaque agora. Tem outros que apareceram mais antigos, como por exemplo o vírus da SARS e o vírus da MERS, que são coronavírus também. E é claro que, como de costume, tem muita fake news, muita desinformação e muita informação incompleta sobre esse vírus. Para começar, coronavírus não tem nada a ver com influenza, que é o vírus da gripe. Tem muita gente fazendo a relação de que a doença do coronavírus é só uma gripe mais forte. Não é. A questão é que, como esses dois vírus afetam o nosso sistema respiratório, eles têm sintomas semelhantes, mas não é a mesma doença, ele não causa a mesma coisa. O coronavírus é conhecido por ser um vírus mais forte, mais letal. A questão é que esse coronavírus é menos letal que as outras doenças causadas por outros coronavírus. Nossa, confuso. Mas esse coronavírus ainda assim é bem mais letal que a gripe. Ele tem uma letalidade maior para quem é mais velho, mais velho, mais de 70 anos, ficando mais alta ainda se a pessoa tem mais de 80. Mas mesmo para os mais novos, ele tem uma letalidade de mais ou menos 2%, que é bastante coisa, porque o vírus da gripe tem menos de 1%, então é bem pouco. E a questão é que esse coronavírus novo está sendo mais contagioso que a própria gripe, porque ele está se espalhando de uma forma muito rápida. Isso que é mais assustador sobre esse vírus. Então não é para menos que os países estão loucos, por conta disso. Mas mesmo assim, não significa que a gente tem que entrar em pânico sobre o que está acontecendo. Tanto que tem uma informação que saiu falando que esse vírus sofreu uma mutação. Aí tá todo mundo falando que ele se adaptou, ele tá mais forte, que mata todo mundo. Então eu vou explicar mais ou menos o que é uma mutação. Só que para isso eu vou chamar alguém, o DNA. Oi, eu sou o DNA. Bem, como você deve saber, o DNA contém toda a nossa carga genética. Então é como se ele fosse uma grande biblioteca que tem toda a nossa informação. Então o que acontece? Para a célula fazer uma proteína, por exemplo, o DNA pega o trecho dele onde está escrito como que faz essa proteína, ele transcreve isso, essas informações, e manda para a célula fazer. Não é muito, mas é um trabalho honesto. Posso ver? Claro. Ai, que legal. Mas pera, isso aqui tá errado. Errado? Mas como assim? Tá faltando uma letra aqui. Ah, é verdade. Mas isso nem vai fazer nada. Isso é uma mutação. Uma mutação não significa grandes mudanças, adaptação. É simplesmente um erro que o DNA comete, por exemplo, que tem várias formas de mutação, e acaba saindo uma coisa diferente. Agora, um conjunto de mutações, aí sim pode significar uma melhora. Ai. Mas isso também não significa que a gente tem que ficar super tranquilo porque nada vai acontecer. Os países estão tendo muita infecção, estão colocando gente em quarentena e eles estão bem alertas com o que está acontecendo.
Por conta desse vírus ser novo, ele não tem nem tratamento e, tipo, vacina vai demorar muito pra sair. Por isso é muito importante que a gente tente se precaver. Ah, e uma coisa engraçada é que eu tô vendo gente na rua usando máscara, só que a máscara não tem filtro, ou seja, não protege, e tá usando até da forma errada, ou seja, não sei nem por que tá usando. Das máscaras normais, a melhorzinha que tem é tipo a máscara cirúrgica, porque ela tem um filtro que faz alguma coisa, pelo menos. Só que realmente essas máscaras estão em falta, tipo, você não encontra em mais nenhum lugar e onde tem tá super caro. Então o que a gente pode fazer? Olha, gente, o mínimo que a gente pode fazer é tentar manter uma higienização frequente. Saiu de casa, não passa a mão na cara. Tenta prestar atenção quando você leva a mão ao rosto para você não fazer isso. E quando você chega em casa, lava muito bem a mão. Tem muita gente também que lava a mão tipo, lavou. Mas não é assim que lava, tá? Para você lavar as mãos corretamente, você tem que, além de fazer isso, e isso que tem gente que até faz, e isso também, você tem que lavar as costas das mãos. E quem tem unha grande tem que lavar a unha também, por isso que eu até recomendo, já corta a unha porque é mais fácil. Até porque tem quem comprou, tipo, muito álcool em gel, aí passa assim, resolve nada. Acha que tá resolvendo, tá fazendo porra nenhuma. Acha que tá resolvendo, não tá fazendo nada. Ah, e outra coisa também. O pessoal tá falando de lavar a mão, que não sei o que e tal. Alguém falou de lavar o celular? Porque basicamente, quando a gente tá falando do celular, a gente fala assim, né? Tipo, cuspindo tudo, aí fica aquela meleca toda no celular. Então assim... Tem uma coisa que eu faço que eu sei até que não é tão recomendável, porque eu sei que existem produtos específicos para usar para limpar o celular. Só que uma coisa que, tipo, sempre tem em casa é álcool. Então o que eu faço? Eu passo um pouquinho de álcool. Eu sempre até deixo no meu quarto já, que é mais fácil. Daí eu vou e limpo o celular, né, tipo, inteiro. Não só na frente, não só atrás, tem que limpar as laterais também. Isso porque, assim, celular é uma coisa que a gente usa muito, então, pelo menos isso você tem que saber que você tem que limpar. Porque o ideal mesmo seria se você limpasse tudo que você passou a mão e que você trouxe de fora de casa. Mas o mínimo é lavar as mãos com frequência, fora de casa principalmente, e quando chegar, lava o celular também, porque senão não vai ter adiantado nada. O que mais? E uma coisa até que eu faço, porque assim, tem gente que tem muita mania de passar a mão no rosto, porque pra esfregar o olho, às vezes a gente tá com rinite, etc. Coloca um anel grande que incomoda em cada mão, que quando você for mexer a mão, você já vai lembrar você já vai lembrar e você não vai passar a mão no rosto, ou você vai lembrar antes de passar. É uma das coisas que você pode fazer para começar a habituar de não passar a mão no rosto, porque isso é o mínimo que a gente tem que fazer para evitar ser contaminado por esse vírus. Mas sério, gente, esse vírus é novo, a gente não sabe muita coisa sobre ele, já tem 19 casos confirmados no Brasil. E assim, a maioria dos vírus consegue ficar suspensa no ar por um tempo. A grande maioria dos vírus consegue fazer isso, então não tem como falar, ah, mas esse não sabe. Fica. A gente só não sabe por quanto tempo ele fica suspenso no ar. E também, as pessoas que não têm o sintoma ainda, mas estão infectadas com o vírus, também conseguem transmitir o vírus. A questão é que quanto mais sintomas ela tem, significa que ela também tá, tipo, emitindo mais vírus no ar. E eu tô falando tudo isso pra gente ficar alerta e atento sobre as notícias que estão saindo. O que eu até recomendo é, presta atenção no que tá acontecendo na Itália e na Coreia do Sul, sobre as coisas que eles estão falando sobre esse vírus, porque lá infelizmente tem muita gente infectada por esse vírus e cada dia sobe mais. Ai... Então é isso, gente. Eu espero ter ajudado você de alguma forma. Coloca nos comentários também se você tem sugestões de coisas que eu posso falar aqui no canal. Eu sempre gosto de receber sugestões. E coloca também se você gostou do que eu falei. Deixa o like se você gostou, deixa o dislike se você não gostou, porque isso também ajuda. Bom, então se cuida, lava bem a mão e até o próximo vídeo. Tchau! Fascinante. Oi! Oi! Tá bom assim? Ou assim? Como que vocês acham que fica melhor?